What's up, you guys? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui tratar de um assunto um pouco diferente, ainda sobre línguas, mas não exatamente de inglês, e sim como aprender um novo idioma, seja ele qual for. Muitas das vezes a gente se depara com situação, por exemplo eu sou questionado diariamente: Teacher, professor, eu não consigo aprender inglês, eu não consigo aprender francês, toda vez que eu vou tentar eu sinto-me desmotivado e eu vejo que é muito difícil. E isso provavelmente acontece por causa de alguns pilares, eu vou saná-los aqui. Por exemplo, se você observar uma criança, essa criança, antes mesmo de ela entrar na escola, ela já fala português. Ainda comete muitos erros gramaticais, erros de pronúncia, mas ela consegue se comunicar e entender o que os outros estão falando. E, consequentemente, quando ela entra na escola, ela passa a ouvir a gramática, a entender como é que a gramática funciona, e só então ela começa a corrigir alguns erros de acordo com a gramática normativa. Ou seja, o primeiro erro seria tentar aprender um novo idioma baseado na gramática. Isso vai se tornar muito maçante, muito complicado e desmotivante. Então, primeiro de tudo, temos que aprender chunks, pedaços de língua. Por exemplo, pense em algo que você faz ao longo da sua semana. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai adicionar cada dia um pedaço desse idioma. Por exemplo, todas as manhãs não tomamos café? Então, na segunda-feira, você vai aprender como fala eu tomo café. Quando chegar a terça, você vai lembrar o que você falou na segunda, eu tomo café, e adicionar outra coisa que você faz no seu dia a dia. Por exemplo, tomo banho. Na quarta-feira, a mesma coisa, e vai relembrar o que aprendeu na segunda e terça. Depois fazer adicionando na quarta. Você vai aprender na segunda, terça e quarta, chegou na quinta, você vai lembrar o que você fez nesses dias e adicionar da quinta, e sucessivamente assim. Com isso, você vai perceber que em mais ou menos um mês, você vai ter um certo vocabulário e até entender um pouco como a gramática funciona. Posteriormente, você vai tentar entender a gramática realmente de forma a estudar a gramática. Primeiro de tudo, adicionando o idioma para depois prestar atenção em como realmente a gramática funciona. Outro segundo grande erro é, ainda observando as crianças, observe que elas não têm medo de falar. Elas falam de forma errada mesmo e por isso elas aprendem tão rápido. Não é porque nós somos mais velhos que não conseguimos aprender, e sim porque a gente fica com receio de falar. Ou seja, segundo ponto, de nada vai adiantar a gente tentar aprender um novo idioma se você fica só lendo e ouvindo, porque você vai se deparar com uma situação que você consegue entender muito, consegue ler tudo, mas você consegue falar muito pouco. Até porque, como uma construção fonética, a gente precisa praticar, porque em outros idiomas existem outros sons que não existem na nossa língua materna, no caso do português, que se você não praticar, você não vai conseguir falar de forma alguma, ou então vai falar de forma errada que seja um pouco incompreensível. E o terceiro grande ponto que eu coloco aqui é: não precisamos necessariamente de um curso de idiomas para aprender outra língua estrangeira. No meu caso, eu sou professor de inglês, mas eu aprendi inglês primeiro, antes de entrar na universidade, e posteriormente lá melhorei. Após aprender inglês, eu comecei a aprender francês. Hoje eu falo francês não com tanta fluência, mas eu consigo já me comunicar e aprendi com facilidade, estou aprendendo com facilidade. Isso não porque eu tenho um dom, mas sim porque, como eu já falo inglês, eu aprendi o caminho correto para você conseguir aprender outro idioma. Então, a gente não deve se preocupar com cursos de idiomas, porque essa metodologia passiva, a qual a gente está sentado na cadeira ouvindo o que o professor fala, ela é interessante, mas não é suficiente. A gente tem que ter uma metodologia ativa, ou seja, nós mesmos buscarmos aquilo que é necessário para a gente. Por exemplo, no meu caso, eu não jogo videogame, então não vai ser tão necessário no momento que eu estou aprendendo aprender termos de videogame, porque eu não vou usar no meu dia a dia. Ou seja, se você gosta de sair com amigos à praia, é interessante aprender termos que você fala com seus amigos na praia. Se você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar em casa, você precisa aprender termos de como falar sobre coisas que você faz na sua casa, para posteriormente adicionarmos vocabulário e estrutura no nosso aprendizado. Exemplo disso é, quando éramos crianças, ou quando somos crianças, em algumas escolas básicas, aprendemos os números de 1 a 100, ou até mesmo os animais selvagens por aí. Só que quantas das vezes você usou a palavra rinoceronte, elefante e girafa no seu dia a dia? Quantas vezes você usa o número 100 no seu dia a dia? Ou seja, a gente gasta tempo e memória com coisas que não são tão úteis. Então, recapitulando, primeiro de tudo, teremos que deixar a gramática para o segundo plano. Primeiro vamos aprender a falar alguma coisa e em seguida vamos adicionar a gramática para corrigir aqueles erros. Segundo plano, não devemos nunca termos vergonha de falar, ainda que falemos errado. O importante primeiro é falar e passar a comunicação. Depois corrigimos isso. Terceiro, não precisamos de um curso de inglês a priori para aprender um idioma, e sim uma metodologia ativa para que consigamos aprender uma língua através daquilo que é necessário para a comunicação, ok? Thank you guys for watching. I hope I helped today. Bye for now.